tarde, pessoal. Me chamo professor Gené Flávio e hoje estamos com um tema bastante recente, né? Com a data recente aí, que é a questão da independência do Brasil. Bem, vamos analisar realmente todos esses processos que deram início a essa independência do Brasil, que também é criticada por muitos historiadores, né? Será se realmente foi uma independência? Será se podemos assim chamar, né, essa separação do Brasil? Bem, um ponto a ser destacado realmente é a vinda da família real para o Brasil. O processo de independência do Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. O motivo desta vinda está ligado aos interesses de Napoleão Bonaparte, que desejava dominar a Europa, mas não tinha forças militares suficientes para vencer a Inglaterra, né? Em aulas passadas, nós podemos destacar a grande importância que Napoleão Bonaparte teve em suas guerras, né? Onde chega a dominar ali a Espanha, e o interesse dele era realmente dominar não só as Américas, né, mas tinha um grande interesse em territórios bastante grandes, né, e um deles iniciou-se ali com a América Espanhola e prosseguiu com a América Portuguesa. Não conseguindo vitória militar contra a Inglaterra, Napoleão criou uma forma de enfraquecê-lo economicamente através do bloqueio continental, né? E esse bloqueio continental realmente é o marco inicial, por assim dizer, desse processo de independência do Brasil, porque como Napoleão já tinha perdido sua batalha, ele corre para Portugal, querendo dominar Portugal, e a partir daí a família portuguesa vem para o Brasil e o Napoleão Bonaparte faz esse bloqueio, né, o bloqueio continental, que vai fazer com que as comercializações não chegassem aos seus devidos portos e a própria sociedade não tivesse contato com essas sociedades exteriores, que no caso eram as grandes potências como Inglaterra, Estados Unidos. Bom, nessa imagem do mapa nós podemos ver aí a questão do bloqueio continental, né? Onde França quer ser uma grande potência, né, através de Napoleão, e os demais países que eram dependentes da coroa francesa. Bem, Dom João, temendo a perda de seu poder e sob a proteção da Inglaterra, o príncipe regente Dom João fugiu com a família real portuguesa, vindo para o Brasil. No período napoleônico, Dom João era príncipe regente de Portugal, pois sua mãe, Maria I, não podia governar devido a problemas mentais. Em 1818, com a morte de sua mãe, Dom João foi coroado rei, né, com o título de Dom João VI. Foi casado com a princesa espanhola Carlota Joaquina, com quem teve 3 filhos e 6 filhas, né? Ou seja, ocorre também aí, a partir daí, a questão da união dos países ibéricos, né? Falando de países ibéricos, é realmente ali um contexto onde se dá entre Portugal e suas colônias e Espanha e suas colônias. Bem, a viagem de Dom João se dá com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações vindo para o Brasil. Como não sabiam ao certo quanto tempo iam ficar no Brasil, os nobres eles trouxeram bastante riquezas, bastantes artefatos, coleções, ou seja, tudo que eles podiam colocar nas embarcações eles trouxeram. Depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade separou essas embarcações. Algumas, como as de Dom João, foram para Salvador e as restantes para o Rio de Janeiro. De Salvador, Dom João transferiu-se para o Rio de Janeiro e em março de 1808, e foi lá no Rio de Janeiro que ocorreram as maiores mudanças efetuadas em seu governo.
Tem um livro chamado e intitulado 1808, que é do jornalista Laurentino Gomes, que retrata ali pontos importantes sobre essa vinda da família real para o Brasil. Bem, a chegada da família na coroa portuguesa, da família portuguesa ao Brasil. Ao chegar no Rio de Janeiro, Dom João foi recebido com grandes festas, preparadas por seus amigos, funcionários, mas que a população do Rio não apreciou muito a vinda da família real, porque com a vinda da família portuguesa, precisou-se, principalmente com tantas pessoas que viram do lado de Portugal, cerca de 15 mil pessoas, 15 mil portugueses, precisaram de espaço para acomodar todo esse pessoal. E foi algo bastante reprimido pela população, que foi a mais sofrida. Tiveram que sair de suas casas sem dó nem piedade, onde colocaram, como o próprio texto coloca ali, a letra P e R, que era o príncipe regente ou propriedade do príncipe regente, e a partir dali aquelas propriedades eram da coroa portuguesa e não mais de uma determinada família que ali estava. Isso foi bastante impactante de início, tendo em vista alguém que vem de uma terra que realmente já mandavam ali, o pessoal já tinha noção, e que agora realmente mostraram a questão do seu poder. Bom, e com isso a população realmente ficou muito triste. Seguindo o texto, acomodado no Rio de Janeiro, Dom João começou a efetuar uma série de mudanças econômicas e culturais que iriam mudar não só a cara da cidade, como também o futuro do país. Ou seja, a coroa portuguesa ela veio realmente para ficar. O intuito era criar aquilo que seria mais aconchegante para a coroa portuguesa, ou algo que eles tinham lá em Portugal, transformar aqui no Brasil. E lá na frente, isso vai ser um fator também para a independência, porque o processo de independência, porque a coroa portuguesa, o pessoal lá de Portugal vai ficar bastante intrigante, tendo em vista que tenham medo de o Brasil, por ser uma colônia, criar sua própria independência, e isso seria ruim para Portugal, tendo em vista que Portugal estava arrecadando, ou seja, pegando muita coisa do Brasil, Eles tiravam realmente, extraíam do Brasil sem dó nem piedade. E isso era ruim para o Brasil, mas que era bom para Portugal. E como a coroa portuguesa já chegou fazendo essas transformações no Brasil, os portugueses, principalmente os deputados, viram isso como algo negativo para Portugal. Bom, a partir daí, a coroa portuguesa, ou seja, o Dom João, ele vai fazer as suas principais modificações, além das que já foi falada. A primeira coisa que Dom João fez ao chegar no Brasil foi abrir os portos brasileiros a todas as nações amigas, aqui rompendo com o pacto colonial. Quem saiu ganhando foram os ingleses, que naquela época dominavam o comércio mundial. Os principais portos brasileiros foram tomados por mercadorias inglesas. Havia inclusive produtos de inverno que no calor tropical do Rio de Janeiro não tinham muita utilidade. A abertura dos portos também rompeu com o pacto colonial entre Brasil e Portugal, enfraquecendo a influência da metrópole sobre a colônia e criando as condições para a proclamação da independência em 1822. As mudanças econômicas. Outras medidas tomadas por Dom João serviram de estímulo para as atividades econômicas do Brasil. Entre elas, podemos destacar a anulação da lei que proibia a instalação de indústrias no país, e isso permitiu a abertura de fábricas e usinas, sendo que a produção de ferro obteve bastante progresso. A produção agrícola também cresceu, surgindo o café ao lado do açúcar e do algodão. O café, pouco tempo depois, passaria a ocupar o primeiro lugar nas exportações brasileiras. Não podemos deixar de destacar a fundação do Banco do Brasil, que se tornou símbolo liberal no país.
Diante dessas mudanças econômicas, né, podemos destacar, como foi dito, a questão do Banco do Brasil. Lá na frente também vai existir a questão dos Correios, né? São empresas que são desde aquela época e que ainda se tem nos dias atuais e que, vindo com essa transformação de Dom João, nós podemos destacar não só a questão do setor político, né, advinda ali da quebra com o Pacto Colonial, mas também dessa participação e dessa influência no setor econômico, quando ele impulsiona ali a questão da monocultura, né? Não só da açúcar, não só do algodão, mas também do café lá na frente. Nas mudanças culturais, né, a cultura do país passou por grandes transformações a partir da vinda de Dom João VI. Né? Vários cursos foram criados no Rio de Janeiro e Bahia, onde Dom João, também por ser um intelectual, trouxe vários cursos da Europa para o Brasil. Foi fundado assim o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia. E além disso, a arte se destacou com a vinda da missão francesa ao Brasil em 1816, onde Jean-Baptiste Debré foi um dos grandes pintores da missão e retratou cenas do cotidiano brasileiro da época. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, entre Brasil, com Brasil e Algarves, e em 1821 as capitanias passaram a se chamar de províncias. Ali as capitanias hereditárias agora seriam as províncias, né? Atuariam mais como um sistema realmente mais eficaz e politicamente falando. Algo destacado também em 1815 é a questão do que se estava ocorrendo lá em Portugal, né? Portugal, ele que estava triste porque a coroa portuguesa estava se instalando no Brasil e estava esquecendo de sua terra natal, que era Portugal. E a partir daí ocorre que um ciúme, né? E também um pouco de retomada de poder, e perca de poder, na verdade, porque os portugueses estavam perdendo uma grande colônia, né? Uma grande colônia que não só tinha bastante diversidade econômica, mas também bastante diversidade cultural. E lá em Portugal estava ocorrendo a Revolução Constitucionalista e a Revolução Liberal do Porto, certo? É claro que os aristocratas portugueses não gostaram nada da situação que estava ocorrendo, pois perdiam cada vez mais espaço no cenário político. Assim, passam a alimentar um movimento de mudanças que culminou em uma revolução constitucionalista em Portugal. Ou seja, os deputados que lá faziam parte da Constituinte se uniram, formaram uma assembleia e queriam uma separação, né? Queriam colocar uma diferenciação política, né? Escanteando um pouco ali Dom João, tendo em vista que ele esqueceu de vez também Portugal, né? Não queria voltar para sua terra natal. Bem, a Revolução Liberal do Porto foi outro movimento marcante da época, que tinha como objetivo reestruturar a soberania política portuguesa por meio de uma reforma liberal que limitaria os poderes do rei e reconduziria o Brasil novamente às condições de colônia. Ou seja, através dessa Revolução Liberal do Porto, eles queriam a volta de Dom João VI e, a partir daí, não só a volta dele, mas também com toda a sua família portuguesa, ou seja, a coroa portuguesa voltasse para Portugal. Eles queriam que ocorresse um processo de recolonização do Brasil, ou seja, algo que foi parecido com o que ocorreu lá na América Espanhola, com a questão da aliança, né, das províncias que existiam. E Portugal temia também isso. E se não ocorresse essa Revolução Liberal do Porto, eles iriam perder muito, né, iriam perder a colônia do Brasil. Decorrente desse movimento, os revolucionários lusitanos
formaram uma espécie de Assembleia Nacional, que ganhou o nome de Cortes, que tem como protagonista as principais figuras políticas lusitanas, exigindo que o rei Dom João retornasse à terra natal para que a legitimasse as transformações políticas em andamento. Temendo perder sua autoridade real, Dom João sai do Brasil em 1821 e nomeou seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. O Dom Pedro tinha em torno de 23 anos na época. Inicia-se um dos momentos mais conturbados desse período, né? Pois suas ações desagradam muito as cortes de Portugal, que exigiam que o príncipe também retornasse para Portugal e entregasse o Brasil ao controle de uma junta administrativa formada pelas cortes, né? Onde o Portugal ele quer a volta da coroa portuguesa, principalmente de Dom João, mas que sabe que as elites políticas brasileiras não iriam também deixar tanto avanço político para trás. E a partir daí o intuito era realmente que a coroa saísse do Brasil, voltasse para Portugal e deixasse uma junta administrativa que era formada por lusitanos ou formada também pelo pessoal que fazia parte das cortes, que no caso foi um dos acordos que era colocado em prática através da Assembleia que foi formada em Portugal. No Brasil, os defensores da independência iniciaram uma campanha pedindo que o príncipe regente permanecesse em nossa terra. A pressão portuguesa despertou a elite econômica brasileira para o risco de um novo domínio e o retorno ao estado de colônia. Assim, os grandes fazendeiros e comerciantes passaram a defender a ascensão política de Dom Pedro I e incentivá-lo a ser líder da independência brasileira. Ou seja, com todo esse avanço, as elites políticas brasileiras não queriam perder aquilo que já foi conquistado. E Dom João deixou o seu filho, né, mesmo que regente, mas deixou o seu filho para coordenar o Brasil. Eles veem ali na mão uma oportunidade de realmente agora serem independentes, né, de ter essa independência do Brasil. E no final de 1821, quando as pressões das cortes atingiram o seu auge, os defensores da independência organizaram um grande abaixo-assinado solicitando a permanência e que Dom Pedro ficasse no Brasil, né? Mesmo com tanta pertinência para a sua volta para Portugal, né, advindo ali dos portugueses, a elite brasileira, né, que é algo que deve ser destacado nos nossos estudos, é isso, né, que todo o processo de independência que o Brasil passa, ele é tido e é impulsionado pelas elites e não pela população, certo? Mesmo ocorrendo revoltas ou pequenas revoluções ou rebeliões no país, mas que a independência, o processo de independência é tido pela elite brasileira, não pela população, né? Até porque quando a coroa portuguesa chegou, né, acabou ali, vamos dizer, massacrando o povo, né, tirando esse pessoal de suas casas. E sem falar também que muitos nem sabiam que eram colônia de Portugal, mas que muitos nem sabiam quem era que estava mandando, porque não se tinha o nome de Dom Pedro, o nome de Dom João em mente, e nem como autoridade máxima, porque as províncias, né, eram comandadas por seus líderes locais e isso dificultava também bastante a questão da propagação desse poder da coroa portuguesa. Em 1821, Dom João VI volta para Portugal, né, por causa da Revolução do Porto, mas ele deixa aqui o Dom Pedro I, né, com cerca de 23 anos. Bem, alguns pontos das causas dessa independência. A vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política, né, isso é tido não só na América Portuguesa, mas também teve em processos de independência de outros países. O desgaste do sistema de controle econômico com restrições e altos impostos exercido pela coroa
portuguesa no Brasil, né? A gente analisa assim, foi bom a vinda da coroa portuguesa? Sim, pode ser um fator positivo, mas por outro lado também um fator negativo, tendo em vista que a partir daí, para se manter todo aquele luxo que eles tinham lá em Portugal, e agora seria aqui no Brasil, necessitava realmente de uma economia mais forte, mais ativa, aí mesmo eles impulsionando isso, através de seus atos administrativos, mas que a maior parte sobrecaía sobre a população, porque isso seria cobrado nos impostos, né? É algo que a gente também pode ver hoje em dia, né? Nada é dado de bom agrado a quem está no poder, né? De quem está no poder. Quando, como diz o ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, e vem justamente aí dessas práticas administrativas e políticas, não só da própria coroa portuguesa, mas também em diversas outras ocasiões, né? E outro ponto é a questão da tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. Isso impulsiona a elite política brasileira a não voltar atrás, e sim colocar aquilo que já foi conquistado para frente, né? Um dos pontos destacados é a questão do dia do fico, onde em 9 de janeiro, né, o Dom Pedro realmente vai acatar e dizer que realmente vai ficar, né? De acordo com o texto, Dom João VI, prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, exigiu que o filho voltasse imediatamente para Portugal, né, através disso de uma carta. E Dom Pedro não acatou suas determinações, né, até porque também existiam cartas de pessoas da elite brasileira pedindo, né, que Dom Pedro realmente ficasse no Brasil e não voltasse para Portugal. E isso ocorreu realmente em 9 de janeiro de 1822, onde ele negou ao chamado e afirmou que ficaria no Brasil. Ou seja, é mais um dos pontos específicos desse processo de independência que realmente impulsiona cada vez mais até o ato da independência. Algumas medidas de pré-independência. Uma delas é a organização da Marinha de Guerra, né? Outro fator também que vai impulsionar militarmente o Brasil, mas que economicamente vai necessitar de algo mais, né? E isso sobrecai novamente na população, onde necessita de impostos maiores. Convocou uma Assembleia Constituinte, determinou o retorno das tropas portuguesas, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter a aprovação de Dom Pedro I. Neste ponto aí nós podemos destacar a influência, né, e a participação de José Bonifácio, onde Dom Pedro I ele vai apoiar e vai ter o apoio também dessas elites brasileiras, e José Bonifácio é um deles, certo? Onde José Bonifácio vai ter em mente e vai passar isso para Dom Pedro, de que seria bom que ele, a partir de agora, não mais aceitasse, assim, de início, aquilo que estava ocorrendo lá em Portugal, ou que Portugal viesse a mandar, e sim a própria autoridade dele, ou seja, a elite brasileira estava impulsionando Dom Pedro a criar um certo tipo de autoridade perante o Brasil, e que esquecesse um pouco as decisões que estavam vindo lá de Portugal. O Dom Pedro visitou São Paulo e Minas para acalmar os ânimos, né, principalmente entre a população, que estavam exaltados em várias regiões. Como eu tinha dito, ocorreram, durante esse processo de independência, ocorreram revoluções, rebeliões internas. Entre elas tem a Conjuração Baiana, tem a Inconfidência Mineira, tem a própria Revolução de Pernambuco, né? Ou seja, são coisas que participaram desse processo de independência e que em aulas posteriores de salutar importância a gente está falando de cada uma delas.
Bom, a proclamação da independência. Ao viajar de Santos, né, nesse trajeto que Dom Pedro estava fazendo, ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Né? Que esse processo de Constituição se dá realmente ali em 1822 e vem a ser promulgada em 1824, né, sendo a primeira Constituinte ou a primeira Constituição do Brasil, e isso era ruim para Portugal, e Portugal realmente soube desse ato de Dom Pedro e pediu não, realmente agora nessa última carta, ele vem a mandar que Dom Pedro esquecesse tudo e voltasse para Portugal. E diante dessa situação, Dom Pedro deu seu famoso grito às margens do Riacho Ipiranga, onde é tido aí como independência ou morte, que é algo bastante também a ser destacado por alguns historiadores, né? Onde eles citam que esse grito de independência realmente nem veio a ocorrer. Já outros colocam que não ocorreu como foi tido ali de acordo com essa imagem, né, de Pedro Américo, de independência ou morte, que foi pintada só em 1888, ou seja, a proclamação foi em 1822 e anos depois é que essa pintura vem realmente a aparecer. Ou seja, é aquilo que eu venho pregando nas aulas. A história, ela também tem que ser vista de baixo, ela não é só de quem está no poder, ela tem que ser vista da própria população, porque a população é quem colocou aquele pessoal lá, a população é quem sustenta, né? É a base da pirâmide da sociedade. E algo destacado realmente aos critérios. Muitos dizem que ele estava num cavalo muito bonito, branco, mas que para o local realmente não se tinha como andar de cavalo, porque o cavalo não aguentaria, e sim seria necessitado uma mula para que ele pudesse andar até esses trajetos. E, ou seja, são fatores que vêm para não desdizer, mas para conscientizar um pouco a população, né? Que a população faz parte de toda essa história. Não só os heróis, como Dom Pedro I, como é também tido um dos libertadores da América, né? Ali com Bolivar, com demais, mas que percebemos a grande participação da sociedade. A sociedade é o grande interlocutor dessas manifestações, e a proclamação da independência não deixa a desejar, né? Esse quadro de Pedro Américo, ele é muito bonito, certo? Porque está demonstrando ali toda a aguerridade, né, que Dom Pedro tinha, todo o seu exército que ele tinha também, mas que é algo que podemos analisar ponto a ponto, mas que também não deixa de ser mentira, certo? Tendo em vista que o seu grito, ou seja, a sua proclamação realmente veio a existir, né, quando ele rompe esse ligamento entre Brasil e Portugal e não dá mais ouvidos realmente como era para ser. No pós-independência, o Dom Pedro ele vem a ser coroado imperador do Brasil, lá em dezembro de 1822. Nos meses seguintes, os brasileiros venceram facilmente o ataque das tropas portuguesas com apoio inglês. Em pouco tempo, vários países da América que já haviam se libertado do domínio europeu apoiaram oficialmente nossa independência. Ou seja, foi tipo também uma resposta de Portugal. Portugal foi um dos últimos países a reconhecer que o Brasil era independente, né? E o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente foi os Estados Unidos. Dom Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. O Brasil passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou pelo rei. Portugal reconheceu a independência exigindo uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que é aí que começa a dívida externa do Brasil.
né? Aquilo que foi acabado no governo Lula foi resquícios do processo de independência que o nosso país passou, né? O Portugal, como uma forma de, vamos dizer assim, de resposta, né, não reconhece o Brasil como independência, mesmo que Estados Unidos e Inglaterra reconhecessem, mas a sua metrópole, ou seja, a Portugal ainda estava com essa ganância e o poder e o status de ser metrópole, né, não reconhecia, mas que acabou chegando a um acordo, e para esse acordo eles cobravam cerca de 2 milhões de libras esterlinas, né, algo que era um valor exorbitante, mas que foi pago por Dom Pedro I, né, ali através dos acordos existentes entre Inglaterra, né, que é isso que os historiadores muitas vezes criticam e batem, né, nessa tecla, que é a questão do processo de independência do Brasil, que ela foi comprada e não foi conquistada, né, mesmo com tantas revoluções, tantas rebeliões internas, né, e todo esse desenvolvimento que Dom Pedro teve no Brasil, mas acabou no fim sendo um processo de independência que foi comprado, né? Acabou sendo pago esse valor para Portugal, né, que foi pago pela Inglaterra e que aos poucos o Brasil iria pagando, né? E em troca, a Inglaterra, como sempre veio ganhando, né, Inglaterra e Estados Unidos colocam suas indústrias, né, através ali também do próprio rompimento do pacto colonial, colocam suas indústrias e colocam seu produto para ser comercializado. E que isso também vai ser influenciado, né, como a Inglaterra adentra realmente no país, vai ser influenciado lá na frente, em 1888, na libertação da escravatura, né, através da Lei Áurea, que vai culminar realmente num processo basicamente que econômico, porque Inglaterra viu que seus produtos ganhou uma certa aderência, né, e uma certa comercialização, mas que o processo de escravatura, né, o processo de escravidão também era um bloqueio, porque sem a escravidão teriam mais pessoas para comprar suas mercadorias, né, da Inglaterra, e isso foi aos poucos empurrando para esse processo também, que é um processo importante para o Brasil, né, que é a abolição da escravatura, lá na frente, né? Ou seja, são fatores que são interligados. O processo histórico ele se dá realmente nessa análise. Nós não podemos apenas analisar a história como factual, né? Mas também nós devemos analisar, como foi dito, as demais histórias, né? As micro-histórias. Dentro de uma macro-história, que também não devem ser deixadas de lado, mas existem a questão das micro-histórias que às vezes são fatores importantes, né, que impulsionam aquela macro-história, aquele fator que é tido como oficial, né, como um próprio processo de libertação da escravatura, como um próprio processo de independência do Brasil, né? E por trás disso existem essas micro-histórias que nós devemos também estar de olho. Pois bem, vamos para os exercícios. Primeiro diz que leia as afirmativas abaixo sobre o processo de independência do Brasil e assinale se as mesmas são verdadeiras ou falsas. A primeira diz que a abertura dos portos brasileiros às demais nações do mundo pode ser vista como um primeiro grito de independência, em que a colônia brasileira não mais estaria atrelada ao monopólio comercial imposto pelo antigo pacto colonial, né? E é realmente aquilo que a gente vem estudando. Com essa abertura dos portos, né, com esse rompimento do pacto colonial, realmente é um dos pontapés ali do processo de independência, né? E tido, como a gente vinha falado, o primeiro ato do processo de independência se dá realmente
a esta abertura dos portos, né? Mesmo com a vinda da coroa portuguesa lá em 1808 para o Brasil, certo? Faz parte ali do processo de independência, mas que um dos pontapés para se ter realmente essa independência é essa abertura dos portos, né? Quando se falamos economicamente e politicamente. O segundo ponto, como resposta à imposição das cortes pelo seu retorno a Portugal, Dom Pedro I firmou uma resolução onde dizia que nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser adotada sem sua autorização prévia. Aquilo que foi um dos grandes apoios de José Bonifácio, né? José Bonifácio de Andrade Silva. Foi um dos grandes intelectuais que ajudaram Dom Pedro a ter essa mente um pouco mais, vamos dizer, fechada para o Brasil e que esquecesse um pouco Portugal. Ou seja, a segunda afirmação também está correta. A terceira diz que Dom Pedro I incorporou figuras políticas contra a independência aos quadros administrativos de seu governo, como José Bonifácio, defensor de situação colonial e do poder régio português, pretendendo com essa manobra enganar as cortes de suas reais intenções. Ou seja, essa terceira afirmação está totalmente contrária àquilo que a gente veio contextualizando nessa segunda afirmação, certo? O José Bonifácio, ele dá um grande apoio, né? Ele é um dos principais apoiadores ali de Dom Pedro I para que o Brasil se tornasse realmente independente, né? E que fazia parte, é claro, da elite brasileira. Partindo para as afirmativas, né? Apenas a 1 e a 2 são verdadeiras, certo? Ou seja, letra A. O segundo quesito diz que um dos fatos que fizeram o processo de independência do Brasil ser diferente das demais nações da América Hispânica foi, letra A, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Letra C, as guerras napoleônicas na Europa. Letra C, na verdade, as ideias iluministas surgidas na França. E letra D, a crise do sistema colonial. E nós voltamos realmente ao que a questão está pedindo, né? Ela pede que um dos fatos que fizeram o processo de independência do Brasil ser diferente das demais nações. E aí a gente vai analisar alternativa por alternativa. Começando de baixo para cima, na letra D diz que a crise do sistema colonial. Bom, a crise do sistema colonial, ela realmente vem a existir no processo de independência em qualquer América, certo? Porque a partir do processo de crise desse sistema, se dá realmente vamos dizer assim, abre-se a mente da população, principalmente do pessoal da elite, e isso é algo comum que se ocorre nesses processos de independência. Na letra C diz que as ideias iluministas surgidas na França. Em outras aulas a gente debateu também esses pontos, onde o iluminismo francês realmente vem a impulsionar esses processos de independência, não só na própria América Portuguesa, que é o que a gente está estudando, mas em outras independências, o iluminismo, né, é bastante influente. Ou seja, que também não é a resposta. Letra B diz que as guerras napoleônicas na Europa é outro fator também que é comumente, né, ou seja, que é comum ali nos processos de independência, pois Napoleão ele estava sempre querendo conquistar terras e terras. E isso se tornou comum, né, porque Napoleão perdia um aqui, mas ele já ia em busca de outro. Ou seja, não é o processo que realmente foi diferente das demais. E sim a letra A, como foi um dos fatores que a gente veio estudar no início da aula, que foi a vinda da família real, ou seja, da coroa portuguesa para o Brasil. Foi um dos fatores importantes, né, e diferentes das demais presentes na questão do processo de independência. Ou seja, a resposta é a letra A. No terceiro quesito, diz que a expansão do Império Napoleônico refletiu diretamente na independência do Brasil, pois,
ou seja, está querendo saber ali a questão de Napoleão Bonaparte, né? O que é que refletiu, né? O que é que a sua própria influência, o que é que veio a ocorrer. Letra A. Portugal apoiou a Inglaterra e foi obrigado a lutar ao seu lado contra Bonaparte, deixando as colônias abandonadas. Não, porque a Inglaterra ela não batia muito bem com a França, certo? A França queria ser uma superpotência, a Inglaterra também, né, tendo em vista todo o seu não só poder econômico, mas também militar. E isso eles não se batiam. Letra B diz que Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, a família real portuguesa foi para o Brasil e assim os brasileiros ganharam mais vantagens comerciais. Realmente, né? Napoleão, quando perde a batalha, corre para Portugal para tentar dominar Portugal. Nisso, a coroa portuguesa e sua família sai de Portugal e vem para o Brasil. E a partir daí, né, como foi na questão anterior, no segundo, que foi um processo de independência diferente dos demais, né, porque a coroa real veio para o Brasil e a partir daí o Brasil ganhou realmente mais vantagens, por assim dizer, em relação aos outros processos de independência, certo? A letra C diz que as batalhas napoleônicas mudaram o mapa europeu, fazendo com que Portugal modernizasse seu exército e se fortalecesse. Isso não ocorreu. Portugal apenas queria que Dom João VI esquecesse essa ideia de ficar no Brasil e voltasse para Portugal, que era o seu local, né? Não ocorreu essas transformações que a letra C realmente está dizendo. E na letra D diz que os franceses invadiram Portugal e ajudaram os brasileiros a lutar contra Dom João VI. Também não ocorreu isso, certo? Napoleão realmente focou em Portugal. E a partir dessa dominação era que ele iria para um outro processo de dominação, que possivelmente seria o Brasil, mas que não veio a ocorrer, né? Porque algo que é bastante impactante nesses processos de colonização é onde a coroa portuguesa está, certo? E no Brasil, por ser um vasto território, né? Por ter um território maior do que Portugal, a coroa portuguesa ela estava mais apoiada, né? Não só por ter mais pessoas no seu exército, né? Mas também por, economicamente falando, ser melhor para a coroa portuguesa. E Portugal temia isso e por isso pedia a volta de Dom João VI para Portugal. Ou seja, a resposta do terceiro é realmente a letra B, quando fala da vinda para o Brasil da família real portuguesa. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que tenhamos não estudado por completo, mas contextualizado um pouco desse processo de independência, né, que vem realmente a completar data agora nesse próximo mês, dia 7 de setembro, certo? Que foi proclamado por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. Muito obrigado e até a próxima.